Boa noite, como estão? Quarta-feira, aquele dia especial, dia que a gente se encontra para conversar, abrir nossas janelas. Chegou aí, Vivi, vem aí, vem aí. Isso aí. Tudo certo aí? Nota 10, Rafa? Show, tá bom o áudio, tá bom a imagem, agora sim? Mamame, chega aí! Oi, Nilda! Seja bem-vinda! Aquela conversa básica da quarta-feira. Como é que tá aí, mãe? Ando na área, compartilhar um bocadinho com a gente. Olá, Ah, e aí, minha linda? Como estamos? boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Calorzinho chegou aqui, dá até pra botar uma blusinha Sim, mais fresquinha. estamos na Serra em pleno verão. Hoje o pessoal falou, né? Ah, o Rafa estava falando, parece que é verão, já tava de roupa curta, short, camiseta, é, chinelo, né? Aquela coisa básica, né? Sim, Mas daqui a pô, pouquinho começa a se refrescar de novo e a gente tem que botar mais um pouquinho de roupa, e assim a gente vai indo. oi, Jaque, bem-vinda, comadre, querida. Povo Sejam chegando, todos Rafa, bem-vindos. Aham. Márcia. Mãezinha tá lá em São Paulo, tu acredita? Ai, Zá, Márcia, A doutora trabalhando forte lá, foi resolver tá frio uns lá em São cases da Paulo, ó. advocacia. Tá frio em São É, Paulo. São Paulo tá frio. E aí, vamos lá, Vamos né? começar? Começar aquele momento especial. Hoje a pauta promete, né, Vivi? Sim, uma pauta muito gostosa. Boa noite, né, Mila? Boa noite a todos. Obrigada Boa pela noite. presença de todo mundo de novo, nos apoiando aqui, nos incentivando cada vez mais a gente provocar assuntos do dia a dia, né, Mila? Então, Isso. para quem não me conhece, eu sou a Viviane Atarão, sou formada em RH, moro há 10 anos em Caxias do Sul, me especializei em treinamento e desenvolvimento de pessoas, trabalhei um bom período com corretor de seguros de vida, em seguradora, importação, 10 anos de RBS, onde eu e a Camila nos conhecemos. Sou uma curiosa nas Isso aí. vendas, uma eterna aprendiz nas vendas. E tudo aí surgiu dessa mentoria, esse bate-papo, nossas lives, surgiu com a vontade de compartilhar nosso conhecimento, nossas experiências vividas e adquiridas, né, Camila? E aí Isso aí. o que eu Isso aí. disse esses Abrir dias nossas ali. janelinhas, né? A experiência da RBS nos trouxe uma amizade para a vida toda, né? Muito grata por isso. E para nós tem sido um grande presente poder estar aqui às quartas-feiras à noite, trazendo mais pessoas. Já rompemos fronteiras, até Portugal já nos assistiu, né? Já. Ah, exatamente. Já estamos A intercontinental já. gente já está flutuando em outros continentes aí. É isso aí, isso aí. Fala aí de ti, Mila. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite, gratidão por estar nos assistindo, prestigiar um pouquinho aqui essas duas meninas faladeiras, né? Gostamos de um papo. A nossa intenção é essa, né? Abrir nossas janelas para que a gente possa conversar com mais pessoas. Hoje, graças a Deus, né? A gente conseguiu achar, dentro de tanta coisa que está acontecendo, uma oportunidade, que é a gente se conectar com mais pessoas, não só nós duas ficarmos filosofando e compartilhando conhecimento, mas a gente pode compartilhar com muito mais pessoas. Já que veio a pandemia, a gente teve que fechar, né, as janelas da rua, a gente abriu as janelas das redes sociais e poder trocar aí com muita gente, um bate-papo e troca tudo. Eu, então, sou a Camila Kersh, sou a consultora, sócia fundadora do DocFK Consultoria, né? Tenho aí uma formação bem diversificada, né? Tudo bastante na área de pessoas, então magistério, secretariado, administração, a formação também de gestão de recursos humanos na graduação. E passei por várias empresas, trabalhos nessa caminhada.
Minha última experiência de CLT foi lá na RBS, onde eu conheci essa maravilhosa aqui, que foi um presentão, né? Eu tenho vários presentes que a RBS me deu, sabe? Além da bagagem de experiência, e muita gente que mora no meu coração, muita gente que me ensinou muita coisa, né? Então a gente tem, assim, um prazer em estar compartilhando e a gente quer fazer desse mundo um mundo melhor. Essa é a minha proposta sempre, né? Tá lá na minha missão, inclusive, né? Que é fazer um mundo melhor. Não abraço o mundo, mas eu posso abraçar vários mundinhos por vez e de repente a gente pode transformar mesmo esse mundo. E a ideia hoje, né, Vivi, a gente dá uma provocada bacana nesse lance de carreira, né? Sim. Carreira e felicidade. Tem tanta gente falando tanta coisa por aí, né? Até escutei alguém respondeu lá nas nossas pesquisas que estava largando uma carreira e ia se dedicar ao empreendedorismo. E aí eu fiquei pensando, será que essa pessoa se deu conta que, na verdade, ela não está largando uma carreira? Ela está abrindo um novo mercado ou abrindo um leque maior dentro da carreira dela, né? Que a gente, pelo menos em tudo que eu já pesquisei e olhei, a carreira, ela não é da empresa ou do negócio, né? Ou da faculdade que a gente fez, né? A carreira é de cada um de nós. E aí, Vivi, como é que anda a carreira para ti? Tá promovendo ou tá esperando ser promovida? Né? Eu costumo brincar muito na questão de... tem que ser uma diversão tudo, né? Mas diversão não significa que a gente vai levar as coisas no oba-oba na brincadeira. A gente tem que... Claro, existe a cobrança. O profissional sério, ele se cobra muito mais, às vezes, do que um superior, um gestor, né? É a responsabilidade. Mas o como nós vamos transformar esse limão num suco de morango, né? Não é nem numa limonada, Boa. num suco de morango. E nós temos que ter responsabilidade, né? Eu costumo brincar que nem Alice foi feliz 100% no País das Maravilhas. E olha que ela foi pro País das Maravilhas, né? Boa. Quais são as medidas, quais são os temperos, o que a gente tira de aprendizado, todos os desafios, a diferença toda dos profissionais de sucesso para aqueles outros que não encontram, não conseguem às vezes perceber o sucesso, porque a pessoa pode ter uma carreira de sucesso, pode ter uma vida de sucesso, mas ela não estar aberta a isso. É Verdade. como ela transforma os desafios em oportunidades, ao contrário dela só ver problemas, empecilhos, entraves. Tudo que vem para nós, eu costumo dizer, quem falou um dia para ti, me dê nome, telefone, endereço, que eu quero ir lá. Quem falou que seria fácil? Mentiu pro tio. Me diz que eu vou lá dar uma tunda de laço, porque nós somos responsáveis. Chega de ser vitimista das situações e às vezes a gente fica analisando assim, alguns profissionais, né? Não é mérito do adolescente procurar culpados das dificuldades com o adolescente, porque é muito fácil o adolescente dizer é culpa do meu pai, da minha mãe. É culpa da minha professora. Facinho. Nós falamos sobre isso hoje de manhã, né, Mila? É culpa do meu gestor. Exato. É culpa do professor. É culpa dos meus colegas. É culpa da minha irmã. É culpa do meu irmão. Mas nós não somos responsáveis, então, por nada daquilo de reação que as pessoas estão tendo. Toda ação gera uma reação. Nós fazemos o que com o nosso jeito de ver o nosso líder? Esses dias uma pessoa me questionou, né? A vida inteira eu fui empreendedora, é a primeira vez que eu estou trabalhando como CLT. Mas se a gente passar a ver o líder, o nosso gestor, e a gente ter a visão de empreendedor, nós vamos ajudar esse líder, esse gestor, a ele também evoluir. Porque nós somos gestoras da nossa carreira, né, Mila? Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou insucesso. Eu costumo dizer, eu estou no novo desafio, sou muito grata com essa oportunidade agora que eu recebi um convite para assumir num grupo grande de vendas, e eu falei desde o processo seletivo.
E não se preocupe em me cobrar a meta. Meta é a minha responsabilidade, é o mínimo que eu tenho para fazer. A meta que a empresa me estipula é o norte só que eu tenho para saber onde eu chegar. Porque o que eu almejo Perfeito. ganhar, porque o que nós falamos hoje de manhã fazendo a pauta, né? O salário é uma recompensa aonde a gente vai mensurável, quantitativa, sobre a qualidade de todo o serviço, a excelência de todo o serviço que eu vou entregar. Hoje eu escutei de um cliente que eu fiquei encantada. Ele disse assim para mim: hoje tu é mais uma só dentro da empresa que tu está, Vivi. Mas eu tenho absoluta certeza que em pouco tempo tu vai ser a Vivi dentro da empresa que tu está. Não tem dinheiro que pague. Isso para mim é sucesso, isso para mim é felicidade dentro da minha carreira. E o quanto a gente volta, né? Eu gosto sempre de voltar na nossa primeira, na verdade, o que nos tirou tirou a bunda da cadeira, TBC. quando a gente começou a falar lá no início da pandemia, que a gente começou a trocar ideia, é as habilidades que eu não digo que é um novo profissional, tá? Acho que essa coisa de novo e tal é meio, na verdade, assim, todo profissional que entende a responsabilidade consigo, né? Com o seu trabalho, com as suas organizações, com a sua carreira, ele deve construir e desenvolver as habilidades de aprender. Claro. Porque, assim, às vezes tu recebe uma orientação, tu recebe uma oportunidade na tua frente e tu não aprendeu a enxergar, né? Tu olha, mas não enxerga aquilo como uma oportunidade. Tu acha que aquilo é um problema. A gente comentou de manhã. E aí, tô eu indo para uma entrevista daqui a pouco, que eu acho que é o melhor dos planetas, a melhor vaga do mundo. Tô tão atucanada, não tô prestando atenção no meu corpo, na rua, nas coisas que eu estou fazendo. Tropeço, caio, machuco o tornozelo e não consigo chegar nessa entrevista, sou levada para emergência. Será? O que eu faço com isso, né? Transformar o limão no suco de morango. Sentar e chorar? Pode chorar. Passa, né? Gasta aquela energia. Mas o que outro, de repente, tu não tá prestando atenção em ti, se realmente aquilo é pra ti. Levanta os olhos e enxerga o céu. Talvez tu não tá enxergando o que tu tem. Tu tá só olhando pra fora, olhando a grama do vizinho, que talvez parece mais verde. Mas tu não sabe que horas o vizinho acorda pra limpar a grama, quanto de carinho e atenção ele tá dando pra aquela grama. Né? É muito fácil, às vezes, a gente olhar. Cultiva e semeia a bonança, digamos assim, ao redor, né? É aquela história que nós falamos numa das nossas lives, né? O vencedor, aquele do milho, o melhor grão do milho, que tinha da espiga de milho, ele disse: eu entrego a minha espiga, meu milho para os meus vizinhos, mas como tu vai entregar o teu segredo? Mas se eu entregar milho ruim, se eles tiverem milho ruim, vai vir o vento e vai misturar com a minha e meu milho não será bom. Mas o meu segredo, o meu toque para eu cultivar, só eu tenho. Se eu converso com o milho... Será que eu estou conversando com meus grãos de milho? Será que todos os dias, quando eu saio para visitar um cliente, eu saio só preocupada na venda? Ou eu saio preocupada em estender laços, em criar relacionamentos, em ser excelente nesse atendimento que eu prezo, em tirar dúvidas, para que eu abra uma porta e deixe para que eu possa retornar? Será que quando eu saio eu faço uma avaliação, como é que eu fui como profissional, ou eu coloco só como culpa do cliente? Eu não vendi porque esse cliente é fechado, eu não vendi porque ele não está aberto para isso, eu não deveria nem ter vindo aqui, não sei porque que eu vim aqui hoje, mas ou eu paro e analiso. Eu fiz todas as etapas que eu precisava da minha venda, eu tirei todas as dúvidas desse cliente, eu compraria de mim, eu gostaria de eu abriria as portas da minha empresa para eu poder me receber. Eu gostaria de ouvir essa pessoa no telefone. Eu me escutaria no telefone. Se grava. Vai fazer uma ligação no telefone. Verdade. Faça a audição. Porque o cliente ele tem audição seletiva. Mas nós entramos no modo remoto
robotizado se a gente não tiver antenado para aquilo que nós estivermos fazendo. Eu me preparo antes ou eu sempre vou com o mesmo jeito? Eu atendo todo cliente do mesmo jeito. Eu não observo o cenário do cliente ao redor, eu não entendo o negócio. Cada um é um, né? E aí essas habilidades da gente aprender e e reaprender de novo, porque às vezes cada cliente, cada pessoa, cada parceiro é um, né? Daqui a pouco tu vem com uma ideia, ele tá com uma outra situação. Tu precisa ouvir e achar o caminho dentro daquele trilho. E aí, quando a habilidade de aprender e vender também vem nessa caminhada, né? Que é eu não ficar esperando a chuva passar para ir para a rua ou para levantar o telefone e ligar. Eu adoro essa, já uso já com vários, tá, Vivi? Dia de chuva é o melhor dia para prospectar. Tá né? todo mundo dentro dos Porque estabelecimentos. Quem é comércio, né, tá dentro, inclusive quem é administrativo de empresa também, que a gente quer daqui a pouco fazer alguma prospecção de consultoria, alguma coisa assim, também, né, evita sair porque tá chovendo. Sim. E quem é pessoa física também tá lá, né, em casa, porque também vai evitar a questão de se molhar, do de ir pra rua, né? É. Exatamente. Então, assim, o quanto a gente tem que tomar frente, né? Ser proativo. Nossa. E tem uma perguntinha ali para nós. Vamos ver. O que tu acha? É a carreira ou carreiras? O que tu acha? Eu acho que a gente nasce, o médico, a gente nasceu, o médico pegou na frente. Nossa, que linda! Ela tem cara de vendedora. Ela tem cara de advogada. Tem cara de vendedora. Deu um tapinha na bunda, e chorou. Vai ser vendedora. Ou olhou e falou, isso aqui vai ser advogada. Márcia. Vai ser advogada. Vai ter que trabalhar, correr. Será que a gente nasceu... Porque tem muita dessa coisa assim, não, o meu perfil é para ser isso, né? Eu escuto muito isso. O que tu acha, Vivi? A gente nasceu para uma coisa só? O que eu acredito, né? A tua carreira não quer dizer que tu esteja fechado para as oportunidades, os negócios que vão vir. Eu acredito que tu pode atuar de várias formas. Tu vai ter um perfil mais forte desenvolvido em uma tal habilidade. O que não quer dizer que tu utilize de outras ferramentas para desenvolver outras habilidades que não sejam tão fortes e tão aguçadas em ti, né? Tu ter percepções... A percepção é um exercício, né? Já que dizendo a criança chuta dentro da barriga da mãe, já dizem que vai ser jogador de futebol. Jogador de futebol. Porque muitas vezes... E aí isso é uma coisa... Isso é muito legal isso que a Jaque trouxe. É uma faca de dois legumes, né? Como dizia o Didi Mocó, né? É um fio, é uma linha muito tênue que tem, né? Porque a pessoa se reconhecer e se perceber o que ela quer fazer na vida, na adolescência é um momento muito crucial, que são as decisões. Nós somos obrigados a querer entrar para uma faculdade naquele momento e já ter a escolha certa. Só que é um sonho, muitas vezes, de um pai, de uma mãe, ou da pessoa que veio a criar esse adolescente, né? Então, o meu sonho é que meu filho seja um doutor, né? Tenha o DR na frente, seja um arquiteto, seja tal coisa. E aí a pessoa vai por incentivo ou por referência de que alguém na família aquela carreira, aquela profissão, mas ele se torna uma pessoa frustrada, ela começa a adoecer. Ela não consegue entender por que ela não se realiza naquilo ali. E hoje tem várias ferramentas, vários recursos, as mentorias, né, os coaching ajudam muito a gente a fazer isso, né? Inclusive, e assim é muito, muito engraçado porque eu relutei muito tempo a perceber que eu era uma vendedora, né? E quando falava em venda, eu falei já isso na primeiro, segundo, enfim, encontro nosso. Quando falava em venda, para mim, me doía a boca do estômago, porque eu dizia, ai, credo, não vou saber vender nada, eu morro de fome se eu vender. E a gente se vende todos os dias. Então, eu acredito muito que a carreira não significa a profissão em si, tu ser
um advogado não poder ser um médico, ou tu ser um consultor não poder ser um cirurgião plástico. Shinyashiki é a prova disso. Olha a palestra que nós assistimos online do Shinyashiki. Ele utiliza muito da profissão dele de médico no que ele exerce, para ele poder ter outras aptidões. Gente, vários profissionais, uma equipe de médico não são todos do mesmo segmento. Uma equipe de médicos, eles cada um olham um lado o paciente. Por que que nós, meros cidadãos mortais, não podemos também nos abrir para conhecer outros horizontes? As pessoas dizem assim, eu não assisto filme de romance, só gosto de terror. Se abra para assistir outras coisas, mesmo que seja para dizer, é ruim, mas eu vi. Exato. O livro é tem, isso, né? Ler os livros. Para que a gente possa dizer também que é bom. Ela até falou aqui, uma vez eu li, né, a Boa Fase Fit aí, contribuindo, eu trabalho com isso, mas não trabalho com isso. Mas eu não sou isso, né? Essa coisa que eu gosto muito de falar, que a gente não percebe, que a gente é empreendedor. A gente pode ser um empreendedor amador da nossa vida, muitas vezes, né? Quando a gente não percebe que tem essa nuance, né? Da gente poder fazer outras coisas. E eu ser uma boa, por exemplo, gestora de RH, que foi a minha formação, e aí, de repente, eu deixar de dar treinamentos, ou ir trabalhar com vendas, ou ir trabalhar com outras áreas, não é demérito, né? Até acho que tem uma aqui, bem, eu gostei, eu trabalho a fazer bolo, né? É muito comum as pessoas, a gente falou disso numa outra live. A pessoa decide que quer fazer uma renda extra para fazer uma viagem, para fazer uma festa, uma coisa, ela começa a fazer bolo para fora. As pessoas te olham atravessado. Ai, tá precisando tanto assim. Não é questão de estar precisando. Eu tenho um foco, que nem tu falou, a meta da empresa é uma, mas a tua meta pessoal é outra. Tá de encontro com o que a empresa precisa? Tá, show de bola. A empresa vai querer que tu esteja ali. Mas tu precisa ter tu tem que ter esse domínio, né? De que tu pode ir pra cá ou pra lá. Eu posso fazer bolo. Adoro, por exemplo, eu já fiz pudim para complementar a renda. Eu já fiz bolo. Eu já montei festinha infantil, porque quando eu fiz magistério, fazer festinha, montar balão, montar coisas para decoração era muito comum. Então, é uma habilidade que eu tenho, mas não quer dizer que eu vou ser uma dona de salão de festa, mas eu posso usar essas habilidades no meu dia a dia, né? Sim. E então eu acho bem legal essas reflexões, né? Que a gente não se imponha, né? Tem a contribuição a família My Way voltando, aí já é recorrente, sócio de carteirinha da nossa live aqui. Era contador por necessidade, influência da família, mas ele não foi feliz com aquela carreira. Talvez ele tenha tido vários momentos felizes, né? Essa é uma coisa legal da gente falar. A felicidade, ela não é feita de um pacote. Ela não bate na porta, né? Como nós falamos hoje de manhã. Ela não tem roupa. Não chega o correio ali e bate. Ô, Vivi, chegou a encomenda pra você. É um pacote de felicidade. Quanto que tu quer de felicidade? É um pacote tu quer 100 gramas de felicidade? Tu quer 1 quilo de felicidade, né? Com uma brincadeira, quando eu era pequena, que eu sempre fui muito magricela, né? E aí tinha uma vizinha mais fofinha, ela vendia quilos, vendia gramas, quanto a gente queria. Então eu pegava uma moedinha, é verdade, eu batia na porta dela, tinha um dia da semana para funcionar. Não podia ser outro dia, não me lembro que dia da semana era. Tinha que ser até um certo horário também. E eu batia na porta dela com uma moedinha e dizia assim, eu vim te comprar hoje 10. Eu tinha medo de comprar muita e ia ficar muito gorda rápido. Eu acho que eu comprei gordura de menos, que eu nunca engordei. Olha o empreendedorismo numa cidadãzinha que adorei essa, adorei. Mas é interessante, às vezes vem num pacote.
Mas o pacote não é um olerite de 20 mil, né? O que tu vai fazer com aqueles 20 mil? Pode ser que se torne felicidade. Eu recebi ontem, num grupo que eu participo de RH, esse foi muito boa, porque me fez várias reflexões, a gente falando de carreira me provocou. Veio uma vaga que era de valor de 30 mil reais o salário, para um diretor de um RH de uma multinacional. Só que assim, a gente começou, era um grupo cheio de profissionais de RH e tal, e aí primeiro as pessoas se assustaram com aquele valor. Ai, nossa, eu com 30 mil, eu já vou comprar uma chácara, vou encher de cachorro, não sei o que, vou arrecadar os bichos na rua e tarará. Aí daqui a pouco começou assim, opa, mas para pagar 30 mil, esse cidadão deve estar entregando a alma, né? Porque ele não tem uma carga horária de 40 horas semanais. Ele tem uma carga horária de 24 horas por dia, 7 dias por semana, sábados, domingos e feriados, 365 dias no ano. Porque, né, para tu ter um target longe desse, tu tá cobrando dele uma responsabilidade muito grande. E aí o pessoal começou a se dar conta e de repente, eu não quero esse salário. Porque eu não quero o quê? Pagar o preço. O medo da responsabilidade, né? De assumir algo desafiador, né? Exatamente. Olha que interessante. E foi legal que isso me trouxe várias reflexões, assim, né? Com essa questão da carreira. E eu me lembro, por mim, assim, eu quando pequena, assim, logo essa coisa que você falou de adolescente ali, 10, 12, 15 anos, eu falava muito em fazer arquitetura. Eu achava lindo, assim, ser arquiteto, projetos, desenhos, transformar a casa das pessoas, transformava a vida, né? Porque um bom arquiteto pega 4 paredes e transforma, né? Num lar, numa coisa acessível. E eu achava aquilo o máximo. Só que a vida me levou para outros lugares. Muito longe, inclusive, da arquitetura. Depois eu retomei essa vontade fazendo design de interiores. Mas o que eu percebi, na verdade, que eu gostava, e aí é uma coisa da gente aprender a enxergar melhor, né? Que eu gostava da arquitetura é essa transformação, né? Essa minha mão contribuindo na transformação do outro, do espaço do outro. Que nada mais é o que tu faz hoje. Tu modular. Exato. Porque a gente não modula a pessoa, né? Mas a gente ajuda ela a organizar a bagunça mental, digamos, dela. Porque às vezes o interior dela tá tão bagunçado que ela não consegue arrumar o exterior, né? O ambiente, o lugar onde ela tá. Não consegue encontrar uma alternativa. Nada mais é que tu faz hoje é uma arquitetura organizacional, né, Camila? Hoje de manhã, quando a gente fez a pauta, quando começou a falar sobre esse assunto, eu fiquei pensando sobre isso. Essa abertura de entender, porque a gente cria um estereótipo, né? Eu gosto de fazer a organização das coisas. Então, é a arquitetura que me leva a fazer isso, ou é o design de interiores que leva a fazer isso. E estar aberto dentro de uma carreira profissional para que eu esteja aberta a ver todos os horizontes, as possibilidades e a riqueza que hoje tu transforma na vida das pessoas. De saber que um projeto teu que era curto, de 6 meses, durou quantos anos aquele projeto das meninas lá? Durou mais de ano. 3 anos. 3 anos aqui. Mais de ano. Né? E entender que escutar anos atrás, essa tagarelice, né? Essa fala, ser falante, ser impulsiva, ser espontânea, que era algo que não se tinha como dimensionar, era intangível, motivação é intangível. Como canalizar isso para que eu possa... eu não posso ficar dentro de uma sala de aula, não quero dar aula. E eu me realizo dentro de uma sala de aula. Mas eu não preciso estar dentro de 4 paredes para dar o exemplo e trazer essa riqueza do conhecimento para compartilhar. Se a gente estiver disposto a contribuir, a educação transformadora, que eu sempre falo, faz muito isso, já haver a forma diferente de eu atuar.
Pô, se eu falei tal coisa e isso serviu como referência, como um exemplo, como um impulsionamento para a pessoa tomar uma outra atitude, na próxima vez que ela passar por uma situação daquela, ela vai agir de forma diferente. Nós estamos modulando as pessoas com os nossos exemplos, com o nosso otimismo. Exato. No final do dia, volto para casa cansada, assim, de tantas portas que eu bati. Mas eu volto tão realizada porque eu conheci tanta gente legal. Hoje eu conheci uma pessoa incrível que eu falei para ela. Ela está nos assistindo, espero que ela esteja ainda nos assistindo. Conhecemos pessoas em comuns e de uma conversa a gente descobriu que ela é amiga de uma pessoa que eu tenho muito carinho também. Que se trocou experiências. E isso a gente vai levar para sempre. Porque eu vou passar para frente, pela frente da empresa dela e eu vou ter um sentimento diferente já. Sim. Né? E o que é legal a gente pensar, né? Esses dias a gente tem uma teoria que a gente fala que todo mundo está conectado a 6 conexões de alguém, né? Então, quando eu falei no início, quando a gente se propõe a mudar um pouquinho o mundo, com esse nosso otimismo, com esse compartilhando a experiência, fazendo provocações que levam as pessoas a insights, ou repensando alguma coisa, a gente já faz isso e daqui a pouco a gente vai compartilhando com um pouquinho mais adiante e as pessoas vão levando isso para adiante, né? Eu até costumo dizer que quando você gostou de alguma coisa, mesmo, vamos dizer que a gente fala aqui de graça, né? O nosso trabalho, ele é facilmente remunerável se a gente quiser trabalhar com cada uma das pessoas que estão buscando um resultado diferente na sua vida. Mas a gente fazer aqui, que a gente costuma falar que é pro bono, né, que está abrindo um pouco isso, é dizer, não precisa devolver para mim. Claro que a gente adora um coraçãozinho, né? Adora um coração, adora um compartilhamento, adora uma indicação. Mas se você lembrar da gente e amanhã ou daqui a pouco falar com alguém e compartilhar isso, a gente está se multiplicando nesse olhar. É uma retroalimentação, né? Exato. Eu ter um olhar diferente para a carreira, e eu estou fazendo um trabalho de revisão curricular e planejamento de carreira lá na Rede Soma, que eu faço mentoria voluntária, né? A gente começa a olhar isso, assim, as pessoas precisam de alguém que olhe para ela, que não tenha aquela expectativa do pai e da mãe, né? Porque a gente sabe que não tá nada de errado com pai e mãe, eles nos amam e por nos amar tanto, às vezes nos protegem. Uhum. E para nos proteger, eles não querem que a gente tente uma coisa muito diferente. Uhum. Ai, meu filho, não, tu pensou em medicina, mas a gente é pobre. Faz o seguinte, faz um técnico em enfermagem, que é mais pertinho da nossa mão, e tu vai estar dentro do hospital, jalequinho branco, tarará, tarará. Às vezes é muito mais nesse sentido de proteção, para tu não te frustrar, porque às vezes um médico, vamos lá, tem estatística já disso, para tu entrar numa faculdade de medicina mesmo paga, são de 5 a 7 anos às vezes. Não é comum, né, principalmente adolescente entrar de primeira, assim. No primeiro vestibular. É bem fora da curva, no primeiro vestibular. Normalmente as pessoas, por que elas levam mais tempo? Porque elas precisam amadurecer algumas coisas e existe um número limitado de vagas. Né? Uma concorrência gigantesca. E quando eu sou uma concorrência gigantesca, e quando eu sou o dono da minha carreira, eu acho os caminhos para estar. De repente começo lá como técnico de enfermagem, mas eu não tiro o olho daquilo que eu quero. Sim. Se é que é aquilo que eu quero. Chiniachique, tu falou agorinha pouco, ele fez toda a carreira dele, é sensacional, foi lá para a área de neuro e tal, só que ele percebeu que aquela vida de bloco cirúrgico, vida no fio, né, ali literalmente da navalha, aquilo para ele não estava mais dando a felicidade que ele tinha antes. E ele perceber isso fez com que ele buscasse como é que eu faço para ajudar essas pessoas que estão no leito de morte, estão finalizando a vida
já que eu não tenho como mudar mais a vida deles, né? Ele foi pro outro lado. Então eu vou ajudar aquelas pessoas que ainda estão vivas, que ainda têm saúde, para que elas continuem com saúde, que elas sejam felizes, vivos, para que quando chegar lá no leite morto elas não estejam daquele jeito. Então, esse caminho, essa volta que às vezes a gente tem que dar na vida para ser feliz, né? Ciladas assim que a gente tem, né? Algumas pessoas perguntam, quem conhece mais da minha trajetória de profissional e de família, assim mesmo, né? Eu nunca passei por cima de ninguém para ser campeã de vendas, e uma coisa muito curiosa, assim, que eu mudei essa forma de me posicionar esse ano, foi que eu nunca tinha colocado num currículo um prêmio de vendas que eu tinha ganho. E eu já fui campeã do Rio Grande do Sul, eu já fui destaque de vendas a nível Brasil, e isso eu nunca tinha colocado, eu sempre colocava formação, curso, especialização e as tarefas desenvolvidas dentro das organizações que eu tinha participado, né? E nenhum dos troféus ou das medalhas que eu ganhei foi meritocracia por simplesmente por simpatia, não foi por ser Miss Simpatia. Foi de um resultado mensurável de entrega de volume de vendas e acompanhado de uma excelência. E, assim, para mim, o troféu, não, claro, é um símbolo, né? Os prêmios foram símbolos de reconhecimento, claro. Mas a maior gratidão e reconhecimento para mim, nesses períodos que eu fui campeã de vendas, foram presidentes de associações, presidente da empresa que eu trabalhava, estar num evento e ele dizer, eu quero saber quem é essa pessoa, porque eu quero apertar a mão da Viviane, para saber e conversar, entender com ela o que ela faz de diferente. As pessoas quererem me conhecer. Eu passei de ser só um número e passei a ser alguém que tinha referência, que tinha respeito, né? E isso para um profissional é muito legal. E a gente ter a coragem, e eu achei um período que isso era arrogância, mas acho que não, é bem aquilo que a gente conversou de manhã, a nossa régua sobe de exigência por causa de tudo que a gente tropeça e levanta e se reinventa a todo momento. A gente ter coragem de dizer o que serve para mim e o que não serve mais para mim. Eu disse esses tempos para uma empresa, te falei isso, né? Conheci uma empresa onde ele tinha contratado uma funcionária, ela está 60 dias em contrato de experiência, e ele brincando, mexendo com ela, e eu disse para ele é o dono da empresa. Ele disse, olha, seu fulano, o senhor não vai me levar mal, mas o senhor também tem contrato de experiência. Os dois se olharam e disse, como assim? Ela também está experimentando e vendo se serve a sua empresa para ela trabalhar. O profissional tem que reconhecer e entender, porque a gente não é obrigado a aguentar tudo. Uma coisa é nós sermos exigidos por um número a ser entregue. Empresa não é filantropia, não é ONG. Empresa, a gente tem que parar de achar que chefe é hipócrita, que chefe não tem que cobrar. Peanuts, chefe tem que cobrar, é o papel dele. Ele tem que responder. São pagos para isso. Ele é pago para isso. Agora, se não houve um acordo, daí tá errado. Quando se senta para conversar e discutir, ok, a vaga é essa, tem essa oportunidade, mas o salário é esse, os benefícios são esses, só que nós vamos te exigir, e isso tu está de acordo, serve para ti, eu como gestora estou buscando alguém assim para minha vaga, serve, o negócio fica mais fácil. As coisas têm que ser claras numa contratação. Ninguém é criança para sentar numa mesa. Tem gente que bate na porta, vai bater na porta e vai dizer, aconteceu isso comigo, não uma vez, mais de 2 vezes, baterem na minha porta e dizendo, tem uma vaga, uma oportunidade assim. Eu me sento, pergunto, entendo e digo, vamos experimentar se a gente... Eu sei que eu vou dar o meu melhor, não tenha sombra de dúvida. Eu não tenho vergonha e não tenho pena de dizer, eu vou dar o meu melhor. Assim, eu espero que eu tenha o retorno e respaldo da empresa para que também para que isso seja fluido, para que isso seja bom para ambas as partes. Outra, o negócio da carreira, né, Mila? Que tu falou, o profissional, o diretor lá do RH,
tinha um salário de 25, 30 mil, tinha essa vaga, as pessoas olham, primeira coisa, o quê? O volume de dinheiro. Não se preocupam em perguntar qual é a responsabilidade que eu terei. Sabe o que eu perguntei numa seleção de emprego, Camila? Que eu sei que eu tenho a certeza absoluta sobre o sol que brilha nessa terra. Que eu desmontei o recrutador aquele dia. Eu perguntei para o recrutador, o que é que você, como gestora, espera de mim nos 3 primeiros meses de empresa? Porque eu estou me candidatando a uma vaga e eu preciso entender qual é a expectativa da empresa como eu, profissional. Porque naquele momento eu tenho que fazer uma avaliação se eu tenho capacidade ou se eu vou ter a ousadia maior de capacidade para eu aprender e poder te entregar. Perfeito. Isso me traz, assim, a gente vem falando muito que com relação em função da pandemia, foi feita uma série de flexibilizações do trabalho, né? Tanto de redução de carga horárias, com redução de salário, teve alguns ajustes com relação a vagas que eram só presenciais, tornaram-se home office. Tem uma série de flexibilizações que ocorreram e que até então, na verdade, a gente tem a formação de RH, e durante algum tempo, principalmente depois que eu saí da RBS, eu fiquei um pouco afastada dessa área. Só que em função da consultoria, e que a gente começou a trabalhar muito com essa parte de cultura organizacional, eu percebi que tinha uma necessidade de voltar a estar próximo desse universo do RH, porque quando a gente precisa melhorar uma série de indicadores numa empresa, tudo começa pela cultura, né? A pessoa tem que ter a cultura lá de ver, de começar a checar a sua meta, se a meta está adequada, se ela está atendendo, se ela não está atendendo, se ela não está atendendo por quê, se ela passou. Eu tenho certeza que tu sabe por que tu ultrapassa a tabela de meta, né? A empresa te dá uma meta de 10, tu faz 15, 20, tu sabe por que tu entregou 15 ou 20. Mas a maioria dos lugares, quando ultrapassa da meta, daquela estabelecida, ela não sabe dizer por quê. No máximo, sabe dizer por que não bateu. No máximo. Então, esse universo do RH... Mas aí vem as desculpas, né? Porque esses dias eu vi um vídeo pequenininho, um cara... se eu não me engano, é o que escreveu o Vendedor Pitbull. Ele pegou e disse, vendedor é um bicho muito esquisito, muito esperto. Mas não é só vendedor, ele fala vendedor porque é o caminho e é o segmento, o universo dele, né? Uhum. O funcionário em si, que todo mundo tem uma meta de alguma forma para entregar, né? Seja pós-venda, seja atendimento de cliente, tempo, logística, tempo de atendimento, enfim, todo mundo tem uma meta, né? E as desculpas são as mais variadas que tu encontre, mais esfarrapadas. Criativo, são né? Os mais criativos. Criatividade é tudo. Porque o submisso, a pessoa que resolve assumir o papel do submisso ou do vítima, ou de vítima, ela é doutora nisso, né? Ela é uma pessoa assim. Então, mas eu tenho duas opções na minha vida. Se eu não atingir o meu resultado, se eu tô vendo que tá se aproximando do final do mês, o bicho tá pegando, eu tenho duas opções. Eu começo a buscar todos os recursos das desculpas para eu poder me agarrar aquilo ali, me defender aquilo ali, ou eu inverto o jogo e vou me agarrar com o cara que tá com a meta superada e dizer, cara, o que é que tu tá fazendo para conseguir? Gente, sacode essa poeira, sai da inércia. E a inércia não é a vizinha da roça, não é a dona Inércia. Não tinha esquecido da Dona Inércia. Não é. A Dona Inércia às vezes chama no zap, né? Não atende a Dona Inércia, não atende. Não deixa. E tu sabe que esse posicionamento que tu trouxe, que eu acho que é sensacional, a gente tem que trazer isso, eu já fiz isso em alguns momentos, e cada vez mais eu tenho me cobrado de me posicionar, né? Se esse negócio, esse trabalho, essa parceria, ela tem a ver com o que eu quero, né? Se vai ser bom para ambas as partes, se eu sou capaz de entregar ou não.
E quando a gente pensar, quanto mais pessoas se derem conta, que não é que no período de experiência de um contrato, tu vai ficar julgando só a empresa. Não é isso, né? É eu ver se aquela combinação, se ela fecha para ambas as partes, se é satisfatório. A empresa permite que eu tenha o tempo de aprendizagem e eu entendo que eu tenho que buscar uma aprendizagem. Cada vez mais, se eu conseguir, cada um de nós, enquanto profissional, quando for sentar para fazer uma seleção, para fechar um negócio, a gente fizer esse tipo de posicionamento, a gente vai melhorar para todo mundo. Porque às vezes me dizem assim, ó, ai Camila, mas eu aceito esse trabalho com esse chefe que me xinga, que me excomunga, que me chama de burra, porque eu tenho filho para criar, porque eu tenho boca para alimentar. Aí assim, eu entendo, eu sei como as pessoas se sentem quando elas dizem isso. Eu já me senti assim. Eu já fiz coisas que hoje, olhando para trás, eu falo assim, meu Deus, que ridícula, né? Coisas bobas, inclusive, que parecia tão comum, assim, virar loira. Porque o meio, às vezes, leva a gente a tomar Porque essas atitudes. aquele universo que eu vivia, tinha um caminho, parecia que tu tinha que entrar numa moldinha. O estereótipo. Aquele estereótipo. E eu sentia, em vez de dizer assim, opa, não, isso não é pra mim. Naquele momento eu não tinha essa maturidade. Sim. Eu achava que eu tinha que entrar naquela corrida, né? E aí eu me submeti, comecei a mudar alguns estilos, mesmo coisas que eram, não que fosse contra mim, né? Não, assim, não chegava a ser coisa de valores, mas pequenas mudanças, como isso, deixar o cabelo num tom de cor, que a maioria... Aceitação, né? Que tinha vamos dizer assim, era mais fácil, parecia, né? E quando a gente descobre que a gente pode ser um pouco melhor, quando a gente se posiciona de uma forma correta, empática, né? Se colocando no lugar do outro lá. Tô conversando com um gestor que vai estar fazendo minha seleção, que eu tenho vontade de estar naquele lugar, que aquela empresa me parece bacana de fora, porque a gente está olhando de fora e a gente não conhece lá dentro. Mas, olha, tua empresa tem tais e tais valores que me chamam a atenção. Compartilho desses valores. Essa vaga me parece, né, pelo que tu está me dizendo, do que eu tenho que entregar, que eu consigo atender, ou eu vou ter que aprender. Olha, tem tal tarefa lá, eu não domino. Eu conheço, já escutei, já dei uma pesquisada, mas eu não domino. Se tu me permitir aprender, eu vou trocar. A gente vai ter uma relação trabalhista também muito melhor. Inclusive para a gente poder negociar, que é o futuro, né? Se fala muito disso fora do Brasil, não se trabalha que nem aqui, com CLT, com um monte de benefício. A gente já falou isso em outras oportunidades, né? Tu senta lá e diz, ó, é tanto por hora, eu vou te contratar um X de horas mínimo por mês, a hora que eu não tenho demanda, eu te mando para casa e tu tem que te virar. Tem que te virar para bancar a tua previdência, tem que te virar para bancar o teu seguro-saúde, tem que te virar para outras coisas. Às vezes tu negocia, mas olha só, eu consigo te entregar tal coisa, mas se tu me entregar isso, né? E aí tu tem que... Se a gente começar a trabalhar essa questão não do vítima, eu não sou vítima, pobrezinha, morrendo de fome e blá blá blá. Não. Eu sou responsável por aquilo. Tem pessoas que vivem nesse momento, Vamos ajudar essa gente a estudar, a ler, a dar oportunidade, né? Compartilhar a prosperidade, e que tem caminho para todo mundo, tem espaço, não quer dizer que vai ter CLT para todo mundo. Eu não acredito, tá? CLT. Mas não é a única alternativa da CLT, né? Nós falamos sobre isso na penúltima. A carreira pode ser outra coisa, né? Nas últimas 3 lives que a gente falou sobre liberdade financeira, a gente trouxe esse assunto, né? Pegando um gancho sobre a questão do seguro-saúde que a gente falou nas últimas lives, tem acontecido uma coisa muito séria com essa pandemia nos Estados Unidos, Camila. Tem um monte de brasileiro, porque querendo ou não, tu está num país estrangeiro, tu vai ser sempre estrangeiro. Eu não condeno, não acho errado as pessoas buscarem o sonho da América,
quer morar em outro país, tem os seus pontos positivos, claro, pode ter, mas se tu quiser juntar dinheiro e mandar dinheiro pro Brasil, porque se tu quiser ir lá trabalhar e tu tiver a tua vida só de lá, tu vai ganhar em dólar, mas tu também gasta em dólar. Isso é uma ilusão. Eu tenho amigos que moram lá, não tem como fazer a conta, eu ganho 4 mil dólares, nossa, faz a conta agora, quase 5 reais o dólar, ou 5 reais, às vezes está sempre nessa oscilação. Pá, o cara ganha X mil por mês. Cara, ele come do dólar. Ele paga as coisas do dólar. Se ele não tiver jeito de mandar para o Brasil, para ele comprar bens aqui, fazer o pé de meia dele aqui, ele é um Zé Ninguém lá. Ele vai ganhar o mesmo salário que ele fosse ganhar aqui no Brasil com as mesmas exigências e demandas, custos que ele tem. E aí o que eu ia falar desse gancho? Tem um monte, porque lá tu tem que ter o seguro-saúde. O governo não te dá plano de saúde. Sim, tem o seguro-saúde. não. E aí Não, as pessoas... nem previdência, nem saúde, né? E aí, diferente Camila, daqui, né? O SUS é maravilhoso. As pessoas que estão sendo internadas com o Covid estão utilizando todo o seu seguro-saúde, continuam com o tratamento da pandemia, porque está em tratamento do Covid, e saem endividados. E estão voltando para o Brasil pedindo ajuda para a família, com uma dívida gigantesca lá. E isso depoimento de pessoas que têm parentes lá. Então, assim, ó, não é um mundo, é muito trabalho. Claro, tem muita gente que vai para lá e tem sucesso, só que a gente tem que ter um olhar e conhecer muito a cultura organizacional. Tem muita gente que me recriminou e me condenou quando eu abri mão de ser gestora de uma multinacional, que eu pedi demissão, porque eu tinha um salário muito confortável, mas também não era sentada numa cadeira e vinha o salário bom. Eu pegava minha pastinha e andava trabalhando, e era de sol a sol, e era chuva, e eu andava de noite no hotel secando contrato, com secador e contrato e cartão de visita, porque tinha ensopado tudo. Mas no outro dia eu estava no cliente de novo, com proposta e apresentando o meu negócio para eles. E eu abri mão disso. Por quê? Porque a quantidade do dinheiro que eu recebia como pagamento do meu serviço, e a gente reconhecer a pessoa, nossa, a empresa te ajudou a comprar o teu apartamento. Não, eu comprei meu apartamento com o meu suor. Eu entreguei muitas noites de planejamento para a empresa. Nós temos que reconhecer isso. Isso é dar valor para a gente poder encontrar felicidade na nossa carreira. A criatividade. Eu tive com meu pai no hospital, minha cunhada em tratamento, que a gente veio a perder, ela infelizmente. Eu me ajoelhava e pedia sabedoria para ter força no outro dia me levantar e trabalhar. Foi o mês que eu mais vendi, mas eu poderia ter me vitimizado. Eu poderia ter sentado e chorado e dito, meu Deus, é tudo isso de saúde. Tu tem duas alternativas na tua vida. Ou tu te agarra com aquilo ali, transforma aquela energia em força para tu conseguir seguir, ou tu se abraça e chora. Porque enquanto tu tá tendo sucesso, as pessoas vão dizer, nossa, ela tem sucesso. Mas quando tu estiver chorando, ninguém vai vir. Pouquíssimas pessoas vão vir estender a mão e dizer assim, o que tu precisa hoje? Hoje é um público seleto de pessoas que têm essa visão. Porque a gente tem essa falta de visão do preço a pagar, né? A gente só enxerga o dinheiro, né? O número, a cifra. Mas a gente não enxerga o que vem por trás, né? E é uma caminhada bem interessante que a gente tem que pensar. A gente tem que construir relações diferentes para que a gente possa... 4 minutinhos... Ai, que louco! Olha só, eu não quero parar de falar. Tá tão bom. Vamos negociar com o Instagram pra gente ter 1 hora a mais. Vamos deixar mais aí. Não, mas a gente faz o seguinte, bem simples. A gente para aqui, a gente começa a agradecer esse povo maravilhoso. E tem muita gente assistindo fora desse horário. Se você assistir em outro horário que não na quarta-feira, às 19, às 20 horas, põe lá no comentário pra gente, porque começa durante a semana... Cresce muito, né, a visualização também da live. Sim. Isso é muito legal, a gente até deixa gravadinho lá para que todo mundo possa assistir depois, né. Bota lá no comentário, ó, quinta-feira, meia-noite, a gente vai amar saber disso. Porque a gente sabe
que a gente já assistiu muito treinamento fora do horário tradicional, né? A gente não faz assim aula ali naquele horário certinho, a gente estuda. Eu sou uma que eu sou campeã de 1 da manhã, tá lendo, tá estudando, porque é a hora que a casa inteira tá em silêncio e eu posso relaxar e curtir meu estudo, né? Então, eu acho assim, é muito bom. Eu acho assim, Mila, a gente falou hoje carreira e felicidade, né? Para mim, as pessoas às vezes riem, a Jaque, a minha comadre que tá aí, é a prova de dizer, eu sou tão apaixonada, aficionada por venda, que eu consigo chorar quando eu falo de vendas. Então, acho que eu encontrei. Eu acho que eu encontrei a minha encontrou a tua felicidade. carreira, mas tu já construiu uma carreira muito diversificada dentro desta profissão. E aí, quarta-feira que vem, a gente volta a falar sobre isso, né, Mila? Eu acredito, porque tem outra. Eu fiquei com algumas perguntas e algumas pessoas me mandaram depois, hoje ainda, no direct, lá, algumas coisinhas, e a gente retoma. E aí, semana que vem, a gente volta a falar disso. E deixo a pergunta para todo mundo aqui. Quem quiser, responde aí, né? Depois lá nos comentários também. É uma carreira? É a minha carreira? É o plano de carreira da empresa? Ou é muitas carreiras que a gente pode ter e se tornar muito feliz, com certeza. Beijo, gratidão. grande, amém. Vivi, Obrigada. muita gratidão por estar aqui com você de novo. Tô amando isso aqui, tô assim, muito feliz. Também pensei, como é que eu boto isso nos meus currículos agora, né? Já que a gente virou uma duplinha maravilhosa aí, mas assim, o principal é a gente poder compartilhar, estar junto, abrir janelas, abrir muitas janelas de sorrisos e felicidades por aí. Isso aí. Beijo a grande. todos, Obrigada, uma pessoal. excelente semana. Maravilhosa. Quarta-feira, 19 horas, é o dia que elas conversam. Beijo, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Vivi.